E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 5. Nós estamos de volta lendo a Bíblia. Para nós é um privilégio nos pararmos aqui pela palavra de Deus. Nós temos passado por esse grande livro de Atos, que na verdade é o livro de Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Temos visto o projeto de Deus, o seu plano, se desenrolando. Nós vimos também como um certo jovem chamado Saulo estava ali testemunhando a morte de Estevão. E eu mencionei que o Espírito Santo iria adiante e o tomaria para ser um grande servo de Deus, um profeta, um mensageiro, um missionário, ser um vaso escolhido. E assim foi. Nós temos nesse livro de Atos 28 capítulos, dos quais 14 se referem a Paulo. Paulo é mencionado no capítulo 7 e agora nesse capítulo 9. Depois ainda, no capítulo 13, Paulo começa a sua viagem missionária e, para adiante, nós sempre temos Paulo como sendo o protagonista, a pessoa quem Deus tem usado para levar o evangelho adiante. De maneira que, se o livro de Atos revela a história da igreja primitiva, nós temos que grande parte da história da igreja primitiva nós devemos ao apóstolo Paulo através de Jesus Cristo, é claro. Cristo nele fazendo as obras. Sabemos que o que Deus fez Moisés ser para o Velho Testamento, assim o fez com Paulo para o Novo Testamento. Encontramos aqui que esse ainda Saulo, ele queria defender a sua seita farisaica. Ele estava perseguindo os crentes e ele, em seu caminho, estava indo para Damasco. Se encontrasse alguém ali, iria prendê-lo. Alguns daquela seita do Nazareno, nós, os cristãos. Ele já havia sido testemunha da morte de Estevão e ele estava indo crendo que estava fazendo algo para Deus. Como muitos hoje também, mesmo no erro, entendem que estão fazendo uma obra para Deus. É o seu caso? Avalie o que você faz pela Escritura. Talvez você se encontre recalcitrando contra os aguilhões, ou como diríamos hoje, dando socos em pontas de facas. E enquanto Saulo seguia em seu projeto humano, contrariando a vontade divina, porque estava perseguindo as testemunhas de Jesus Cristo, uma luz o cercou. E ele ficou cego e caiu do cavalo. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a Escritura diz que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Note, o Senhor respondeu. O termo Senhor na Bíblia, com letra maiúscula, é usado para Deus, o Todo-Poderoso. Isso deveria por si só provar para você que Jesus Cristo é o Senhor. E Senhor, este é meu nome, a minha glória a outro não darei, foi o que disse Jeová. Deus se tornou um ser humano, Jesus Cristo. E isto Paulo não podia compreender, mas naquela feita ele soube que aquele a quem ele estava perseguindo era o Jeová do Velho Testamento. De outra maneira, Saulo não ia fazer referência a ele chamando-lhe de
o que queres, Senhor? Quem és tu, Senhor, a quem persigo? E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então foi determinado a Saulo que entrasse na cidade e ele ali receberia suas determinações, o que deveria ser feito, o que ele devia fazer. E você sabe, leia o texto. Nós estamos apenas aqui de maneira compacta expressando isto, porque o tempo é urgente. Eu quero que você entenda. E Paulo entrou na cidade de Damasco e um certo Ananias, tendo sido avisado pelo Senhor, foi ali, encontrou com ele e ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu convido você. Se você não tem sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, leia a sua Bíblia. Veja como é que este Saulo, agora chamado Paulo, foi batizado. Invocando, disse: levanta-te e batiza-se. E batiza-te invocando o nome do Senhor. E assim o foi. Paulo, desde então, depois de ter sido batizado, recebido oração, a cegueira dele foi embora, ele ficou curado, ele foi batizado, ele passou a pregar o evangelho e aqueles da sua seita, dos fariseus, passaram a persegui-lo. É assim, quando você começa a defender a verdade, você encontra muitos inimigos. Todavia, Deus lhe dá também muitos amigos e a vida eterna. Eu te convido, se você tem sido um que tem estado contra o Evangelho e defendido denominações e igrejas, ao invés de defender a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador nosso, eu te convido a descer do cavalo antes que o Senhor Deus te derrube, a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, a receber o dom do Espírito Santo e tomar posse e partido nesta grande vitória que é lutar pela verdade, nessa grande guerra que estamos enfrentando hoje e que está se aproximando do fim. Eu te convido a seguir conosco, lendo a Bíblia, a ver nossos vídeos no YouTube, a acessar nossa página no Facebook e também a nos seguir no Instagram. E se porventura alguma dúvida surgir, você pode deixar aqui debaixo nos comentários. Deus te abençoe.